amigos, muito boa noite. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Uma boa noite para você do norte, sul, leste, oeste, de todas as partes, 94% de cobertura da Rede Vida em todo o território nacional. Hoje nós vamos receber o ex-ministro do Trabalho, Dr. Almir Pazianotto, e vamos saber a opinião dele sobre os avanços e os retrocessos na questão das conquistas dos trabalhadores brasileiros. E no programa de hoje, a gente também vai entender a origem da crise na Ucrânia, a crise na Venezuela, um mundo em crise. O que é que está acontecendo? E como essas crises atingem diretamente o Brasil. Mas antes, vamos falar de coaching de vida. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então a gente vai entender essa terminologia e isso que está sendo tão difundido, espalhado, não apenas aqui no Brasil, mas em várias outras partes do mundo. Nós vamos receber a psicóloga Cristiane Bulsoni. Muito bem-vinda! Olá, Dalcides. Boa noite. Muito boa noite. Tudo bem? Obrigada. Alegria de receber Cristiane Bulsoni. Obrigada, Dalcides. A gente vai falar sobre coaching e, na verdade, coaching de vida. Exato. Eu gostaria de entender um pouco mais essa terminologia, porque a gente está ouvindo cada vez mais. Fulano de tal está se preparando para ser coach, ou então foi buscar um coach. O que é o coach ou fazer coaching? O que significa? Vamos lá, o coaching, Dalcides, ele é um processo que ele tem um começo, um meio e um fim. E ele te leva do teu estado atual para o teu estado desejado. Então, o que eu quero alcançar? E às vezes as pessoas elas levam muito tempo para descobrir isso. Então, coaching... Sozinhas, por exemplo? Sozinhas, Tá. Exatamente. Então, o coaching ele tem acelerado esse processo. Então, as pessoas elas conseguem, num curto espaço de tempo, ter um resultado fantástico, né? Algumas pessoas me dizem assim, quando eu tento falar sobre esse tema, algumas pessoas me dizem, mas qual que é a diferença entre um psicólogo, ou então qual que é a diferença entre um consultor de carreira? Onde é que se situa, né, o Sim. coach? Isso é bem importante a gente definir. Então, o coaching não é terapia, o coaching é diferente da terapia. A terapia ela tem um foco no passado, em traumas, ela vai trabalhar de maneira mais inconsciente. A parte emocional, por exemplo? A parte é isso? emocional, exatamente. O coaching a gente vai trabalhar com coisas práticas. Então, vamos, por exemplo, preciso desenvolver um comportamento que é delegar, ou preciso desenvolver um comportamento que é inteligência emocional. Então, nesse processo, é isso que eu vou desenvolver, tá? Então, ele é diferente da terapia porque eu vou traçar um plano de ação e vou ter tarefas e ações práticas para realizar aquilo. Então, essa é a diferença básica. Você tem como profissão ser coach. Tem uma universidade para formação de coach? Como é que é isso? Não, hoje o que a gente tem no Brasil são cursos de certificação. Tem muito curso bom, muito curso sério. Então, o que eu digo para as pessoas? Se você tiver interesse em fazer o curso, pesquisa bastante, porque tem muita gente boa, mas também tem muita gente fazendo o que não é coaching. Então, tomar muito cuidado, pesquisar, porque o coaching, ele é um processo em que a gente não dá conselho, a gente não dá resposta pronta, você é o especialista na sua vida. Então, o que eu vou te ajudar é direcionar o teu caminho para você encontrar o teu sentido na vida, alcançar o teu objetivo. Tem muito modismo também nessa história. Por exemplo, de vez em quando a gente ouve, nos Estados Unidos tem a figura do coach. Nos Estados Unidos agora tem a moda. A gente não é muito de moda. Será que essa também não seria mais uma tendência, assim, uma espécie de uma moda ou não? Dalcides, o coaching, ele tem dado um retorno 5 vezes maior do que o investimento. Então, você investe, mas os benefícios que você ganha na tua organização, no teu dia a dia, agilizando o teu tempo, se tornando mais consciente de você, isso traz um retorno muito grande. Então, não é à toa que o processo ele tem dado tanto resultado. Olha, 98% dos meus coaches estão satisfeitos porque eles respondem a uma pesquisa, né, depois que eles realizam o processo, e a satisfação é bem alta. E serve para todas as dimensões? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da vida profissional, ok, está entendido. Mas na vida pessoal, eu também posso ter um coach que me orienta na dimensão pessoal? Sim. Então, quando a gente...
vou só contextualizar um pouquinho. Tá. Então, a gente tem coaching executivo, que normalmente é contratado pelas empresas, ou pessoas físicas que são executivos e querem se desenvolver. A gente tem o coaching de carreira, aquelas pessoas que estão perdidas, acabei de me formar, não sei o que eu vou fazer, ou aquelas pessoas que já trabalham há muito tempo. Puxa, e agora? Será que é isso que eu quero? E aí a gente tem um coaching de vida, tá? O Life Coaching, que a gente chama. No Life Coaching, a gente trabalha todas as esferas da roda da vida. Eu até trouxe para mostrar, porque é bem interessante. Então, você vai entender como é que você está, qual é o teu estado atual, aquela roda é um retrato, e o que você precisa fazer. Então, vamos mostrar? Me parece que, inclusive, a produção tem alguma ilustração para nos ajudar a entender. Vamos lá. Tá, eu trouxe aqui só para vocês verem, né? Então, a roda da vida, no Life Coaching, ela é obrigatória, tá? Então, a roda da vida, eu vou pedir para que a pessoa avalie todo o estado, o quanto ela está satisfeita com cada uma dessas áreas. Então, na relação social. Eu estou vendo aí, por exemplo, relação social, relação familiar, lazer. Está na tela agora, é isso? Isso. Ok. Então, quanto eu estou satisfeito, vamos fazer uma avaliação do quanto você está satisfeito de 0 a 10. Então, a gente entende que aquelas áreas que a satisfação não acontece, a gente vai investigar o porquê, o que acontece, por que não está satisfatório. Então, vamos pegar essas áreas, vamos traçar um plano de ação e metas para a gente alcançar. Então, eu quero ir de 3 para 8. Eu quero aumentar a minha satisfação. E pode ser que num determinado momento da vida eu queira dar uma atenção especial, por exemplo, para a questão financeira. Exatamente. Então, o meu empenho vai ser maior nessa linha. Exatamente. Pode ser que eu esteja, na verdade, precisando desenvolver mais a minha relação familiar. Exatamente. Eu ali vou, então, alguém vai me ajudar a medir um pouco as várias dimensões da minha vida e calibrar um pouco. Estou falando de uma linguagem muito simples, muito popular, mas é para ajudar também quem está em casa, para que possa compreender. O que a gente vai ajudar você é você chegar lá. Porque talvez você vá chegar, mas talvez esse chegar vai ser um pouco mais longo, vai ser um processo mais difícil para você fazer sozinho. O que alguém pode fazer, por exemplo, de imediato, sozinho, sem a presença de um coach, mas a partir de amanhã? Alguém que está nos acompanhando lá de Manaus, alguém que está nos acompanhando agora e é lá de Campo Grande, o que ele pode fazer a partir de amanhã para olhar essas diversas dimensões da própria vida? Ele pode escolher uma área da vida. Então, por exemplo, vamos pegar saúde física, né? O meu físico, eu quero trabalhar minha saúde, o meu físico, não estou satisfeito. Então, o que eu posso fazer para isso? Eu preciso traçar um objetivo. O que eu quero no meu físico? Eu quero me alimentar melhor, eu quero dormir melhor, eu quero fazer uma atividade física. Maravilha. Então, qual é o primeiro passo? O que é que você vai fazer a partir de amanhã? Então eu vou me matricular numa academia. E as pessoas falam, vou todos os dias. Calma. Você não está conseguindo nenhum, né? Você não coloque... A gente quer tudo de imediato, né? E muita coisa, né? Então, vá com calma. Então, vamos me matricular na academia. Qual que é o obstáculo? Então, é isso que é importante que as pessoas elas esquecem. Tem que acordar mais cedo. Opa, isso aí é um problema para mim. De repente, não vai ser logo de manhãzinha, vai ser um outro momento. Exato. Esse é o papel do coach. Imaginando que as pessoas em casa possam entrar em contato com você de alguma forma. Sim. Tem algum e-mail, uma página na internet, um blog, alguma coisa? Claro. A nossa página na internet é www.c4y.com.br. E o e-mail pode ser o contato@c4y.com.br ou o meu e-mail pessoal, cristiane@c4y.com.br. Cristiane, eu quero te agradecer, quero te convidar para voltar outras vezes, porque quando a gente tem uma orientação e parece que o caminho fica mais objetivo, a gente se desgasta menos e atinge os objetivos que a gente precisa atingir ao longo da vida. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, Dalcides. Uma das coisas importantes na vida é a gente ler, porque se a gente não lê, a gente não tem informação. E quanta gente que eu conheço que não tem informação, mas seria tão simples, tão fácil. Em todas as dimensões da vida é importante ler, sim. Mas hoje eu quero falar de um livro de conhecimento, de leitura, que pode ajudar você a ter mais saúde. Tudo muito descomplicado, muito acessível, muito fácil. Ouça agora o recado do meu amigo Guilherme. Vamos lá.
Vamos falar aqui do livro Saúde Total. É um livro que ensina você a fazer mais de 1.200 tratamentos naturais com as frutas e hortaliças que você tem dentro da própria geladeira, dentro da sua cozinha. Problemas de colesterol, diabetes, depressão, insônia, enxaqueca, osteoporose, reumatismo e outras mais de 150 doenças. Você vai encontrar vários tratamentos naturais no livro Saúde Total. Olha que interessante, para quem sofre com mau colesterol, pega a berinjela, corta em pequenos pedaços e deixa de molho, desta forma aqui, em 1 litro de água durante 6 horas. Depois vai tomar este litro d'água ao longo do dia, que ajuda a baixar o colesterol. A água da berinjela contém saponina, que é uma fibra solúvel que se solta do alimento enquanto ele fica de molho. E no organismo ele vira uma espécie de gel capaz de absorver e eliminar a gordura. E por ser rico ainda em fibras, age como um laxante natural, regula o intestino, deixa todo o organismo saudável e diminui o volume abdominal, ajudando assim no emagrecimento. Não deve fazer por mais de 15 dias porque emagrece muito. Problemas de hipertensão arterial, vai utilizar o pepino. Isso mesmo, o suco do pepino é excelente para quem sofre de pressão alta. Pega meio pepino, bate no liquidificador e toma meia hora antes do almoço. Ajuda a regular a pressão porque devido à grande quantidade de fibras, potássio e magnésio presente neste suco. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no livro Saúde Total, inclusive como utilizar a casca do maracujá para diabetes, utilizar a casca da laranja para enxaqueca. Tudo isso está aqui no livro Saúde Total que você deve ter na sua casa. Como você vai fazer? Ligando para nós, você vai adquirir este fantástico livro no 0800 721 4444. Isso mesmo, 0800 721 4444. Este livro não tem livraria, é um preço barato e é escrito por um mestre em nutrição. Portanto, este livro deve ser seu para você usar no seu dia a dia. 0800 721 4444 e viva com saúde total. Olha, de fato, o Guilherme passou para a gente 4 ou 5 dicas, mas na verdade, no livro você vai encontrar mais de 1000 dicas. Para a sua saúde, você abre sua geladeira, estão ali os ingredientes todos, estão ali as hortaliças, as frutas. Você pode utilizar da melhor forma possível. Eu tenho o meu, recomendo também que você adquira o seu. Você não vai encontrar nas livrarias, somente pelo telefone. Inclusive, tem uma equipe do Saúde Total agora para passar todas as informações para você. Adquira agora o seu livro Saúde Total. Eles entregam na sua casa com frete grátis e quem ligar nos próximos 10 minutos ainda vai ganhar um presente surpresa. Ligue agora 0800 721 4444. Vou repetir para você, 0800 721 4444. É o livro que eu recomendo. Tenho certeza daquilo que eu estou falando, porque eu tenho esse livro. E esse livro é repleto de informações, de bons conhecimentos para a gente ter mais saúde. Amigos, conflitos na Ucrânia. Já chegam a 80 pessoas feridas, algumas delas e dezenas mortas, em decorrência do confronto entre manifestantes e a polícia. E o presidente ucraniano foi deposto, indiciado por assassinato em massa. Agora, qual será o futuro da Ucrânia? E como ficam as relações com a União Europeia, com a Rússia, com os Estados Unidos? Nós vamos entender o papel do Brasil nisso tudo. A gente vai começar agora com o jornalista e sociólogo Moacir Assunção. Vamos lá. A gente recebe nessa noite Moacir Assunção, seja muito bem-vindo, jornalista, e ao mesmo tempo fazendo uma análise sobre fatos e acontecimentos que estão marcando a história da humanidade e interferem de uma forma direta ou indireta no Brasil. Muito boa noite. Boa noite, prazer revê-lo. Vamos tentar entender, Moacir, o que é que está acontecendo na Ucrânia, para que as pessoas que estão em casa possam entender, possam conversar amanhã com mais informações, com mais elementos. É isso que a gente quer no programa de hoje. Bom, Dalcides, o que está acontecendo na Ucrânia é uma grande revolução de caráter popular em que estão envolvidos grandes players internacionais, né? Está ali a Rússia, não é mais a União Soviética, mas ainda é um país poderoso, integra o grupo dos BRICS, é uma das grandes economias do mundo, é um país nuclear. Está a União Europeia atuando diretamente no conflito, está em parte os Estados Unidos de alguma forma também atuando no conflito. Então, está acontecendo um conflito ali numa área bastante sensível, uma área que possivelmente esse conflito agora que parece que está um pouco mais amainado, começam a surgir algumas declarações mais tranquilizadoras,
porque do jeito que estava se encaminhando, muito possivelmente ocorreria uma guerra civil com consequências drásticas, exatamente porque, pela localização estratégica da Ucrânia ao lado da Rússia, a gente poderia comparar alguma coisa mais ou menos assim, uma revolução acontecendo no Canadá, ao lado dos Estados Unidos, numa área de influência dos Estados Unidos. E a gente lembra que a Ucrânia era o segundo satélite mais importante da União Soviética, depois da própria Rússia. Inclusive, era um país nuclear que tinha um exército de 800 mil homens. Então, todos os ingredientes de um conflito estão presentes ali. Exato. Então, essa já é a resposta para aquilo que, assim, me despertou. A Ucrânia, a gente ouvia falar tão pouco da Ucrânia, se falava tão pouco. Tem outras partes do mundo que, nesse momento, estão em conflitos, tantos países da África, países africanos, estão em conflito. O mundo não está se voltando para lá. A razão da Ucrânia se transformar em algo como, assim, sendo, né, o foco do mundo nesse momento. Por que dessa importância? Exatamente, por causa dessa posição estratégica, porque a Ucrânia tem sido disputada pela União Europeia para passar a integrar seus grupos, porque a Ucrânia está no meio de uma confusão também envolvendo a organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar do Ocidente, e porque a Rússia tem pretensões ainda de ser uma grande potência sob a liderança do Putin. Então, a localização da Ucrânia é absolutamente estratégica. Ela tem todos os elementos para ser um grande player mundial e exatamente por isso que o mundo está focado nesse conflito lá, porque ele é decisivo para o futuro da União Europeia, que vive uma crise grande, tanto que a Rússia tem tentado atrair a Ucrânia para a sua área de influência, até porque tem uma grande população russa lá. O Putin prometeu 15 bilhões para a Ucrânia, quer dizer, tem tentado atrair porque a Rússia se sente concretamente ameaçada por seus inimigos, pela OTAN, que vai instalar, vamos dizer, terá uma base no seu vizinho. Por isso que eu faço essa comparação, é como se o Canadá estivesse sob influência russa. Ok. Uma revolução acontecendo no Canadá ou no México, ao lado de uma potência imperial que é os Estados Unidos. Então, com certeza, o mundo se voltaria para essa questão por causa da importância estratégica desses países no contexto mundial. Quando a gente olha, por exemplo, para essa realidade, a gente vê um presidente deposto, como aconteceu recentemente, ao mesmo tempo todo um processo instaurado contra o presidente por assassinato em massa, e a gente diz, não, uma realidade distante do Brasil. Nós estamos realmente distantes, o que interfere diretamente no dia a dia do nosso telespectador que está nos acompanhando das várias partes do Brasil e diz, mas Ucrânia, o que pode interferir no nosso dia a dia? Tem uma interferência direta para nós aqui brasileiros? Bem, não vamos dizer que não é uma interferência central, naturalmente a gente está falando de um país que não é exatamente com a qual a gente tem uma fronteira ou fortíssimas ligações econômicas, só que tem um outro detalhe, né? A Ucrânia está no bojo da União Europeia. A União Europeia está em negociação com o Mercosul para tratados de livre comércio, então vai impactar tranquilamente, com certeza, na questão da Europa. E com certeza vai nos trazer reflexos na questão do Mercosul. E a Rússia também integra o grupo dos BRICS, como o Brasil é uma das economias emergentes e é um parceiro privilegiado do Brasil, com o qual o Brasil tem. Então haverá um impacto, claro que o impacto será mais localizado na Europa, mas também haverá um impacto nas questões nacionais. De alguma forma, o Brasil também é um dos players internacionais. É um país que tem um grau de importância, hoje é a sexta economia do mundo, com pretensões de se tornar a quinta. Então, essas questões também nos dizem respeito. É claro que, se fosse na América do Sul, o impacto seria imediato. Numa região mais distante, com a qual a gente não tem uma ligação histórica, mas a gente lembra que existe uma comunidade ucraniana importante em São Paulo e no Paraná. Então, quer dizer, de alguma forma isso nos afeta, não diretamente, mas traz algum reflexo econômico, político, sem dúvida. Né? 30 segundos. Perspectivas para a Ucrânia nessas próximas semanas ou nesses próximos meses? Bem, se a gente fosse falar isso semana passada, as perspectivas seriam muito sombrias. Né? Havia uma guerra em curso, com muitas mortes de policiais, inclusive. Então, havia franco-atiradores do lado da polícia, mas possivelmente do lado dos manifestantes também, inclusive grupos de extrema-direita organizados. O grupo Svoboda, que é um grupo importante lá na Ucrânia. Né? Então, se você me fizesse essa pergunta semana passada, as perspectivas seriam sombrias. Nesse momento, a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel, porque os últimos depoimentos que têm sido dados sobre as questões, inclusive dos russos, que são parte interessada, estão levando a uma situação mais tranquila. A Rússia tem dito que não vai se opor totalmente
que a Ucrânia integre a União Europeia e os próprios ucranianos parecem que estão um pouco mais maleáveis. Então a situação é um pouco mais tranquila, poderia ser muito drástica se continuasse o quadro vivido até esses últimos dias. Né? Moacir Assunção, jornalista, sociólogo, quero te agradecer mais uma vez de estar aqui presente, trazendo assuntos da atualidade e ajudando o nosso telespectador a ter mais informações e despertando muita gente que estava talvez um pouco distante das questões da Ucrânia e dizendo assim, não, mas talvez não tenha a ver. No mundo globalizado é impossível não ter a ver com o nosso dia a dia, com o nosso Brasil, com o nosso mundo. É verdade. Tá certo? Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Grande prazer, meu cara. Olha, eu quero fazer um momento agora de reflexão sobre uma outra crise que a gente está vivendo. E é a crise na Venezuela. Então vamos acompanhar um pouco mais de perto também, porque nesse mundo em crise, quais são as respostas que estão sendo dadas? A gente vai conversar sobre isso já já, vamos lá. A gente vai conversar agora com Alexandre Hecker, que é professor de História Contemporânea do Mackenzie. Seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente. Muito boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você. Alexandre, a gente saiu agora ali de uma conversa sobre crise na Ucrânia, o mundo em crise, porque nós estamos em crise também na Venezuela. Agora, me parece que a dimensão da crise é um pouco diferente, é isso? Sim, sem dúvida. As características são bastante outras. Nós estamos, quando falamos de Venezuela, falamos de um país que é nosso vizinho, com o qual a gente tem fronteira. E, nesse sentido, temos tudo a ver. O Brasil tem uma relação íntima até com a montagem desse governo na Venezuela, na medida em que, agora há pouco tempo, no ano passado, aproveitou-se uma oportunidade, no ano retrasado, em 12, uma oportunidade do Paraguai, por um instante, estar problemático com relação ao Mercosul, e o Brasil impôs, de alguma maneira ali, impôs a presença da Venezuela, que hoje é membro fundamental. Mas o presidente Lula, na época, participou diretamente da eleição do Maduro, apoiou através de... Enfim, o Brasil tem, para o bem e para o mal, participado de forma muito evidente nessa crise da Venezuela. Eu digo por bem, no sentido de que é impossível que nós venhamos a resolver na América Latina esta grande dívida social de maneira absolutamente isolada, país por país. Nós temos um problema muito sério. Essa forma mais isolada de se pensar o mundo, hoje em dia, nesse mundo globalizado, é impossível, inviável. Você disse muito bem com relação à Ucrânia. A Ucrânia é aqui, certo. Porque hoje tudo é aqui, exatamente. Né? Mas eu quero dizer, nós temos um problema na América Latina que é particular. Por exemplo, não temos a questão étnica que se coloca lá na Ucrânia. Na Ucrânia, a guerra civil era iminente na medida em que você tinha gente que nem falava a mesma língua dentro do mesmo país. Não é o caso da Venezuela. Porém, o abismo social que tem se criado na Venezuela é algo bastante preocupante. Na verdade, tem origem numa questão que nós conhecemos no Brasil muito bem. Nós temos, o Brasil foi um país que conheceu escravidão até, em termos históricos, até pouco tempo. Nós ainda estamos para resolver questões fundamentais, como temos preconceito. Outro dia foi presa uma senhora que enunciava aqui na Avenida Paulista, né, preconceito racial. Sim. Então, nós temos, o Brasil é um exportador de commodities, como era no tempo colonial, que vendia açúcar, algodão, etc. Enfim, e ainda temos um grande problema no campo para resolver. Então, há questões da herança da América Latina colonial que precisam ser resolvidas. E uma dessas é o grande degrau social. Então, na Venezuela, o governo Chávez promoveu, de fato, uma série de benefícios, eu creio, para o conjunto da sociedade, tirando da miséria uma quantidade imensa. A Venezuela tem aproximadamente 30 milhões de habitantes,
uns 5 milhões, mais ou menos. Algo que corresponde aos nossos governos aqui, que tem falado de uma classe C ascendente, etc. Com pontos de ligação com o petismo, por exemplo? Tem, certamente. Há um acordo, né? A Bolívia mesmo, enfim, a Argentina com a Kirchner, etc. Mas o que eu quero dizer é que a origem da questão política é uma origem comum aos países da América Latina e é um problema a ser resolvido, que o bolivarianismo, ou seja, o nome que se der àquilo lá, do Chávez e agora do Maduro, tentam dar um encaminhamento, só que é certamente um encaminhamento enviesado, porque é antidemocrático. Uma das grandes dificuldades que a gente percebe na Venezuela é saber de fato o que está acontecendo, porque todas as informações que chegam pelos veículos de comunicação, a gente percebe assim, a grande influência do Estado e o grande domínio do Estado. Então, numa situação dessa, o que é verdade, o que é jogo publicitário do governo, o que é discurso do Maduro, e a gente fica realmente assim um pouco vendido nessa situação. E a gente tem razão, porque quando ele, da campanha eleitoral, ele dizia que tinha recebido um passarinho que falava com ele como se fosse o Chávez, não é? Era o espírito, a alma do Chávez. Ou seja, o populismo venezuelano é algo extremamente Mas aí é chegar ao condenável. extremo do populismo, né? É o extremo do populismo. Mas nós tivemos no século XIX, na América Latina, um presidente mexicano que fez as exéquias da própria perna e o funeral da própria perna, conseguindo mobilizar a população a favor daquele tipo de sentimento. Enfim, a questão fundamental é que a sociedade está dividida, porque, de fato, as soluções para a questão social são soluções que implicam sacrifícios de todos. E há, certamente, na Venezuela, como há no Brasil, uma classe média que não quer sacrifício nenhum, que quer frequentar os shopping centers e consumir, independentemente das questões sociais que estejam presentes. Então, nesse sentido, é um pouco inevitável essa disputa entre o povo que apoia o Maduro e as questões de defesa da democracia na Venezuela, que são corretas. 30 segundos. Perspectivas para esses próximos dias. O que acontece na Venezuela e que a gente vai ter que estar atento à interferência também aqui no Brasil? Seria interessante que o Mercosul, que o Brasil, enfim, resolvesse participar objetivamente desse conflito, de uma maneira a encaminhá-lo para um acordo de classes, um acordo entre... Porque, veja, nas últimas eleições o Maduro ganhou por 1%. Então, existe uma Venezuela dividida, existe um problema que um grupo social não consegue debater com o outro e entender os problemas pelos quais os outros passam. Ou seja, todo mundo tem razão e está todo mundo errado ao mesmo tempo. Eu acho que a perspectiva é que isso, de alguma maneira, se desanuvie. As últimas notícias são de que o presidente Maduro acabou de nomear, finalmente, um embaixador da Venezuela para os Estados Unidos, depois de anos sem que houvesse esse tipo de troca internacional. Eu acho que esse, pelo menos, é um pequeno sinal no sentido de desanuviar essa possibilidade de guerra civil. Alexandre Hecker, ele que é professor do Mackenzie, falando sobre crise na Venezuela. Muito obrigado pela sua presença. Volte outras vezes para aprofundarmos outros fatos, outros acontecimentos, outras coisas que têm tocado, sim, o nosso dia a dia. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade. Eu vou conversar com um dos maiores juristas brasileiros. Ele nasceu em Capivari, interior de São Paulo, berço de juristas como Moacir Amaral Santos, poetas como Amadeu Amaral e Rodrigues. A gente vai, assim, conversar com alguém que tem uma história, e uma história densa, envolvido na política, envolvido nas grandes lutas dos sindicatos, Almir Pazianotto. A gente vai conversar com ele, você pode participar, estamos ao vivo, envie o seu e-mail de todas as partes do Brasil, faça a sua pergunta, faça o seu comentário. Doutor Almir Pazianotto com a gente logo após o intervalo. Já já.